Eu sempre digo que SAF é meio, não é fim. Sempre quando a gente faz uma consultoria para um clube, primeira pergunta que eu faço, para que você quer virar uma SAF? E 99,9% não sabe responder. Salve, salve nação, saudações tricolor nação, vamos para mais um corte aqui no canal, dessa vez vamos lá no canal Esporte Marketing, onde eles falaram, onde o entrevistado do dia foi o empresário Mota, onde ele é o responsável por várias contratações de vários atletas aí pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Ele é um dos responsáveis pelas SAFs, pelos contratos das SAFs, e ele fala muito bem onde o Grupo City chegou diante do Bahia. Ele fala muito bem da SAF do Bahia, ele fala muito bem de outras SAFs também. Vamos acompanhar, vamos ver, que está muito importante, muito interessante. Você que está tentando entender como é que funciona a estrutura da SAF diante do Bahia, esse é o vídeo correto para você assistir e tirar todas as dúvidas, valeu? Mas antes, galera, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho, marque lá na notificação para todos, para que eu possa te entregar todos os conteúdos diariamente aqui no canal. Então vamos ver, vamos acompanhar o que foi que Mota falou da SAF. Segundo ele, a SAF não é fim, é um meio. Vamos que vamos, tamo junto, vamos lá. Aproveitar esses mais de 20 anos de experiência que ele tem no futebol para a gente falar sobre a evolução da indústria do futebol, esses novos acontecimentos, né, que é a lei da SAF, a liga, a fair play financeiro e muitas histórias que ele vai contar aqui pra gente. Com a gente aqui, Mota, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Pedro, prazer é meu. Marcelo, obrigado pelo convite. Boa. Perfeito. Mota, eu queria olhar um pouco mais agora pro futebol brasileiro, aproveitando aí sua experiência em mais de 20 anos no mercado da bola. E a gente teve aí uma lei que mudou muito o nosso futebol, que foi a lei da SAF. Né? E queria aí, na sua visão e na sua experiência, o que você acha que mudou no nosso futebol com a criação da lei da SAF? A SAF, eu sempre digo que SAF é meio, não é fim. Existe uma confusão muito grande ainda, existe a mais agora que já está um pouco mais estabelecido, mas no início, muitas consultas, ainda assessoramos muitos grupos de investimentos. Engraçado que geralmente a gente está pela ponta compradora, né? Sempre quando a gente faz uma consultoria para um clube, não, Mota, a gente quer virar SAF, você tem que ajudar o processo, você quer participar disso. Primeira pergunta que eu faço, para que você quer virar uma SAF? E 99,9% não sabe responder por que quer virar uma SAF. E geralmente quando responde eu digo, você não precisa de uma SAF, você não precisa de um investidor. Você precisa de um financiador, o que são figuras completamente diferentes. Porque quando você tem uma SAF, e essa SAF é vendida, ou é adquirida por um fundo, você tem o clube, o torcedor, tem que se acostumar com a ideia que ele vai passar a ter um dono. Ele vai passar a ter dono. Porque no Brasil, 99,9% dos clubes não tem condição, ou o investidor não vai entrar se ele não for majoritário. Por quê? Porque se você tem um negócio que está numa prateleira interessante, é um produto bom, mas está numa prateleira ruim, eu vou precisar controlar essa tua operação, esse teu ecossistema, para eu poder tornar esse produto vendável. Feito. É a maioria dos clubes brasileiros. Eles estão futebol brasileiro, que é um produto interessante, e eu digo mais, o futebol brasileiro hoje é um dos mais atrativos do mundo. Por quê? Você tem falta de regulamentação, você não tem fair play financeiro, você não tem o owner's control, ou seja, não tem o owner's test como tem na Inglaterra, a gente faz operação na Premier League. Pra você entrar de dono de um clube na Premier League, você tem que passar pelo escrutínio de todos os donos, pela Premier League, pela FA. Então, assim, no Brasil, qualquer um pode ser dono de clube. A única catraca que existe é a catraca natural do clube ali, do deals, dependendo do nível. Então eu acho que a SAF, ela ainda será transformada no Brasil, eu acho que a SAF, ela é necessária, eu acho que a SAF traz uma questão que vinha realmente pendente no futebol brasileiro, que é a profissionalização, governança, profissionalização. Eu acho que esse é o maior benefício que a SAF está trazendo no Brasil no momento. E é claro pra gente, quando a gente assessora um clube com dono e quando a gente assessora um clube amador. É muito claro o nível de discussão, os layers que você tem ali de debate, realmente é um nível diferente. E eu torço que realmente isso vá ainda crescer. Tem vários níveis de SAF no Brasil, vários produtos no mercado hoje para serem adquiridos, mas eu acho que ela é necessária muito mais nesse sentido da governança e da boa gestão.
E pegando o gancho no que você falou, Malta, em relação a SAF ser um mecanismo para a gente ter mais gestão, mais governança, mas ao mesmo tempo a gente não ter um âmbito regulatório tão robusto ou no caminho de evoluir, da mesma forma que em outros mercados a gente tem. Como é que você enxerga a possibilidade da gente ter uma liga e a ausência da figura liga de clubes hoje no Brasil, né, tendo passado por tudo que a gente passou aí nos últimos anos com Liga Forte União, com Libra, né, a formação dos 2 blocos e a não consolidação de uma liga que discuta regulamentação, discuta produto em nível europeu, né? Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que, ainda voltando à questão um pouco da SAF, como eu disse que a SAF ela é meio, não é fim, eu trabalho com clubes pelo mundo inteiro, negociando, clubes gigantes que têm dono. Eu trabalho com Manchester United, eu trabalho com Chelsea, eu trabalho com Brentford, eu trabalho com todos esses clubes. E, ao mesmo tempo, eu trabalho com clubes gigantes também que não têm dono. Real Madrid, Barcelona. Mas eles têm uma mentalidade 100% profissional. Você pega um Real Madrid, por exemplo, eu dou aula na escola Universitária Real Madrid. Você vê, o Real Madrid tem uma universidade. Para quê? Para formar dirigentes, para formar futuros líderes da indústria. Não tem nenhum clube brasileiro que crie, né, que tem ali um ecossistema de criação ou de sucessão interna num clube. A gente conversava isso outro dia com algumas pessoas dentro do Flamengo, né, a necessidade que os clubes grandes têm de fazer sucessão. Né? Quem são os novos dirigentes? Eles estão preparados para essa nova realidade? Não estão? De onde eles vêm? Quem são? Né? Como se educam? Né? E com relação a essa questão da SAF, a gente, como eu disse, muito mais passa pela mentalidade. E eu não conheço nenhum futebol desenvolvido economicamente hoje no mundo que não seja organizado através de uma liga. Você pega todas as grandes mercados hoje mundiais, todos eles estão sob o guarda-chuva de uma liga. Na minha visão, uma liga nada mais é do que um veículo de negócio que comporta interesses individuais, mas que fala pelo coletivo. E isso é uma visão fundamental para que você tenha um caráter competitivo no mercado internacional, que é um mercado extremamente complexo, é um mercado com bastante dinheiro, é um mercado extremamente organizado. Né? Então, outro dia eu lembro que quando o Flamengo foi jogar em 2019, se não me engano, contra o Liverpool na final do Mundial de Clubes, eu dei uma entrevista para Bloomberg e o Tariq Punch me perguntou assim, Mota, você acha que finalmente teríamos o primeiro grande clube superclube fora da Europa? O Flamengo vindo muito bem, né? O Palmeiras, eu falei, aquele olhão, né? Um sorriso, você acha que teríamos? Eu falei, não teremos o primeiro superclube fora da Europa. Porque o clube brasileiro, o ecossistema no qual ele está inserido, não permite ele escalar o produto. E não permite. Né? Hoje, quando o Manchester City compra um clube fora, quando você tem os MCOs, os MCOs, né, as multipropriedades de clubes, que é uma tendência no mercado, na verdade, o que se procura ali? Se procura escalar o produto, sob diversas formas, esportivo, comercial, né, técnico, político. No Brasil, hoje, quem comanda o futebol é uma entidade, que é a CBF, como todos sabem, é a organizadora do campeonato, e é uma entidade política. A realidade é essa, a CBF é uma entidade política, isso não é um demérito, mas ela depende de votos, o presidente depende de votos, o presidente depende de interesses, então é muito difícil uma entidade como a CBF se tornar rarefeita e falar sobre interesses coletivos que não passem por uma questão política. Então eu acho que a liga, o futebol brasileiro, para que ele seja efetivamente escalado, monetizado da maneira que eu acho que ele deve, necessariamente passa pela criação de uma liga unificada. Até porque existem mudanças que são feitas quando se tem uma liga, que eu chamo de mudanças pontuais, que são aquelas que são feitas pelos clubes individualmente. Uma mudança no Flamengo não é igual a uma mudança dentro do Cuiabá. Com todo respeito, Sim. normal. Então, a liga, ela permite mudanças pontuais dos clubes internamente, mas ela permite uma mudança muito mais importante, que é a mudança sistêmica. Ela torna acessível alguns gatilhos e algumas melhoras sob o ponto de vista de gestão, de governança, de controle técnico, etc., de scout, de divisão de base, de estádio, que um clube da linha de corte para baixo, como eu chamo, não vai conseguir fazer sozinho. Mas que, eventualmente, sob a batuta de uma liga, a mudança
sistêmica vai permitir que os clubes se igualem. E eu gosto muito quando o César, meu amigo Grafete, fala a liga e o fair play financeiro que faz parte de uma liga, não é que um clube que tem uma receita de 100 milhões vai passar a ter uma receita de 1 bilhão, não é isso. Mas é que eles passam a ter alguns layers, alguns níveis de compliance e integridade que o permitem ter um crescimento sustentável. Então, repito, eu acho que a liga, eu advogo isso já há muito tempo, e o que tem hoje no Brasil são 2 grupos comerciais, não são ligas, são 2 grupos comerciais que eu espero que venham aí a convergir no futuro próximo para que seja criada a Liga do Futebol Brasileiro. Que visão, hein? Que visão sobre liga. E você tocou num ponto que eu também queria perguntar pra você do fair play financeiro, né? Aqui no futebol brasileiro, nas últimas semanas, quase todos os times têm falado sobre isso. A Leila falou disso, o Casares falou disso, o Pedrinho, o presidente do Vasco, o presidente do Vitória também falou, principalmente depois da vinda do Memphis pro Corinthians. E o que você enxerga como fair play financeiro? Que eu vejo que é um assunto que ainda é muito debatido e eu confesso que eu ainda tenho muitas dúvidas sobre isso. O fair play financeiro, na verdade, eu sou muito amigo do André Traverso, que é o pai do fair play financeiro na Europa. É um italiano, um cara maravilhoso. Já veio ao Brasil já, no evento nosso, é um cara ótimo. E eu lembro quando começou o fair play financeiro na Europa. Na verdade, o fair play financeiro, ele é um dos pilares de um sistema muito maior, que eu acho necessário, que pouco se discute, que é o sistema de licenciamento de clubes. O sistema de licenciamento de clubes, na verdade, esse sim deve ser discutido. E eu lembro quando a gente trouxe pela primeira vez em 2007, se não me engano, 2006, o André para falar no Copacabana Palace para um grupo de clubes, num evento do nosso escritório, um presidente de um grande clube brasileiro, e ele veio falar para mim, pô, Mota, muito bom você trazer, né, da pauta, eu tô vendo que a gente vai discutir hoje licenciamento de clubes, eu tenho muito interesse realmente em licenciar a marca do clube. Eu falei, não, presidente, licenciamento de clubes não é licenciamento de marca, isso também funciona, mas não é bem isso. Licenciamento de clubes nada mais é do que você ter uma licença para participar de determinado campeonato. E para você ter essa licença, você é obrigado a preencher alguns requisitos básicos de governança, de integridade, de controle financeiro, de gastos, de despesa, de receita, etc. Ou seja, são encontros de contas. Tanto é verdade que todo mundo quer participar das ligas europeias. Todo mundo quer participar da Champions League. Nos contratos que nós fazemos hoje em dia, dos jogadores, todos eles têm cláusulas de competições europeias. De bonificação, de aumento de salário, de diminuição de salário em função de Liga Europeia, porque isso tem um papel fundamental na composição financeira dos clubes. Então todo mundo quer um pedaço daquele bolo. Só que é o seguinte, para você participar desse bolo, para você vir aqui para minha festa, eu vou te dar um convite. Só que é o seguinte, você vai ter que vir de terno, você vai ter que vir, não pode vir com a gravata vermelha, você vai ter que vir com o sapato preto. A competição é minha. Vocês conseguem imaginar isso sendo feito pela CBF? Não vai acontecer. Não. Voltamos à história da Liga. Sim. Então o fair play financeiro, na verdade, que eu sempre digo, a gente tem que ter uma discussão um pouco mais elevada, que é um efetivo sistema de licenciamento de clubes no Brasil, aonde para participar de competições como Copa do Brasil, como Campeonato Brasileiro, ou Campeonato da Liga, que seja, chame como quiser, o clube é obrigado a ter uma licença. E para ter essa licença, ele tem que preencher alguns requisitos. Só para terminar nesse ponto, você percebe muito claramente nas ações que nós temos na FIFA, quando chega ali em maio, mais ou menos, a corrida dos clubes europeus para fazerem acordos conosco. Para quê? Porque eles não podem, na hora que eles apresentarem os balanços, eles precisam comprovar que não tem overdue payables. Então eles correm para os clubes turcos, então é uma loucura, é uma correria. Não, Mota, vamos fazer um acordo. Não, mas eu tenho que fazer um acordo até amanhã que eu tenho que apresentar. Porque senão ele não tem a tal da licença para participar do campeonato europeu, que impacta diretamente a receita. Então, fair play financeiro, a discussão é maravilhosa, existem vários modelos, é impossível você falar só sobre um modelo, mas eu repito, eu convido todos a participar de um debate um pouco maior, que é o sistema de licenciamento, qualidade de estádio, de gramado, divisão de base, futebol feminino, finanças, salários, etc. Acho que é uma resposta muito elucidativa em relação ao que a gente discutiu semana passada, né? Até brinquei com o Marcelo aqui, Mota, que eu pessoalmente não gosto do termo fair play financeiro, porque eu acho que ele é muito simplista diante de tudo que você explicou agora, né? A gente está falando de um conjunto de regras que tem que ser cumpridos para que você seja elegível a participar daquela competição, para que você seja elegível a construir aquele produto junto com seus pares. E a gente recebeu aqui também o Rodrigo Vicentini, né, da NBA, que falou muito sobre a mentalidade, né, de somos
competidores dentro de campo, mas fora de campo nós somos sócios de um MLS, produto. exatamente. E vamos remar para o mesmo lado, a MLS, a NFL, né, todas as ligas no futebol europeu também. E aí até cruzando com a discussão de SAF, na sua opinião, tendo toda a exposição que você tem ao mercado global hoje, como é que você entende ou você imagina que os MCOs, os investidores, né, as ligas de fora estão olhando o momento do futebol brasileiro, né, do ponto de vista de interesse, de participação, de investimento, olhando para até a possível resposta da sua pergunta aí de 2019, né? Vamos ter um superclube brasileiro no futuro. E será que o pessoal lá fora tá olhando para cá com esse mesmo viés? O Brasil, repito, ele é um mercado extremamente atrativo para o investidor. Repito, por primeiro, falta de regras com relação à multipropriedade de clubes. Na verdade, é um problema brasileiro, um problema mundial. Você não tem efetivamente um controle mundial sobre os MCOs, e é uma realidade. Eu acredito que nos próximos 5 anos, o mercado mundial de alto nível do futebol será dominado por 2, 3, 4, 5 no máximo grupos, né? Que eles vão se interagir. Existem algumas tendências de mercado que eu estou percebendo, que na verdade não são só mais os MCOs, mas são MCOs comprando MCOs. Ou seja, você tem ali alguns grupos, alguns investidores batendo na porta, mas que tem alguma reticência em investir diretamente no clube. Então, em vez de investir diretamente no clube, ele investe no MCO. É quase um IPO de um MCO, e não se surpreendam se houver muito em breve IPO de MCOs, que eu acho que faz todo o sentido. Né? Em vez de você botar dinheiro num clube, você bota dinheiro, na verdade, numa holding de vários... No guarda-chuva. Exatamente, né? No guarda-chuva. Então, acho que vai ser uma tendência aí muito... que em breve a gente vai começar a perceber. Então o futebol brasileiro é um futebol ainda com uma mão de obra, matéria-prima muito interessante, que é o jogador brasileiro, e vai depender muito do perfil do investidor. Tem aquele investidor que entra no futebol brasileiro para comprar barato e vender caro, tem aquele investidor que geralmente são os MCOs que entram para poder fazer aí uma sinergia entre clubes e aproveitar divisões de base, por exemplo. Inclusive isso, dependendo do cliente, é um valuation que a gente usa, né? As divisões de base, quantos jogadores foram formados, vendido nos últimos anos, etc. Não só as receitas recorrentes como televisão, patrocínio, ticket, bilhetes, ingresso, etc. Então, eu repito, eu acho que o futebol brasileiro ele é muito atrativo, vai se tornar ainda mais, porque o Ronaldo foi o primeiro a fazer o teste, aí vem o Textor, vem o Grupo City, aí vem o Curitiba, vem outros menores fazendo. Então eu acho que a tendência é o Brasil ainda, até porque o ticket no Brasil ainda é barato para compra. Você vai comprar hoje um clube na Premier League, é uma coisa de louco. Não só pelo que você investe, mas no que você é obrigado a investir para continuar competitivo naquele clube de bilionários. Né? Não é fácil. Vide caso Chelsea. Então eu acho que os MCOs, repito, são duas tendências de mercado que eu acho. Os MCOs e MCO comprando MCO. E o que eu chamo das MAGs. O que são as MAGs? São as agências que também estão se formando em grupos. É a Stella, que é a SCA que compra a Stella, a Stella que compra a Base, né? A Rock Nation que compra a TFM do Fred, da turma dele. Nós, inclusive, trouxemos a Rock Nation para o Brasil. Por quê? Porque você alarga o teu poderio monetizável. Quando você faz só o agenciamento de jogador na pura acepção do termo, você está limitado por regras da FIFA, por regras da CBF. Quando você faz, na verdade, uma gestão de um talento, que é diferente do agenciamento, você começa a trabalhar com uma visão muito maior, muito mais larga, que é exatamente você trabalhar a parte comercial do jogador. E a gente volta ao assunto lá do Real Madrid dos Galácticos na operação de IP Trade. Então, acho que essas são as duas tendências de mercado. MCOs, investimento direto, ou as MAGs, como eu estou dizendo, como eu estou chamando. Não. Tá aí, rapaziada, vocês viram aí uma aula de empreendedorismo, de empresário, que é esse cara, esse Mota. Rapaz, o cara, sinceramente, ele sabe muito bem o que fala, é um cara que é muito conceituado, 20 anos de mercado, e teve as melhores e as maiores contratações, vendas e contratos fechados, firmados de SAF. Galera, deixa os comentários aí o que é que você achou da explicação do Mota e o que é que ele fala, se o que ele falou da SAF, do Grupo City, tem realmente faz todo sentido. Valeu, tamo junto, não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima, valeu!